seja bem-vindo. Esse é o História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos tratar hoje de um romance importantíssimo do século XX. Ele, Mário de Andrade e seu Amar, verbo intransitivo. É o primeiro romance de Mário de Andrade porque saiu em 1927. Macunaíma, lembre-se, sai um ano depois, em 1928. Romance, você já sabe, narrativa longa com vários conflitos, texto em prosa. Tem como subtítulo Idílio, que é uma relação lírica entre pastores num ambiente natural. Idílio é o termo que designa uma relação amorosa suave entre pastores, ligado à tradição da literatura clássica antes de Cristo. É o amor terno, tranquilo. Esse tema pastoril vai ser bastante valorizado no arcadismo, no neoclassicismo, lá no século XVIII. O que temos nessa história é um romance urbano, cujos personagens principais são Elsa, Fräulein, a governanta da casa, que também era professora de piano, e Carlos Alberto, um garoto de 15 anos de idade. Esses são os personagens principais. Personagens secundários, o pai Felisberto, Tanaka, Aldinha, Laura, enfim. A história se passa em Higienópolis, São Paulo. O novo rico Felisberto Souza Costa resolve contratar os trabalhos de Elsa, já disse, professora de piano, e será governanta da casa, por 8 contos de réis, cuja finalidade principal era iniciar sexualmente o garoto. Elsa tem mais de 30 anos de idade e para os anos 1920 e 30 já era uma figura bastante experiente. Logo no início de Amar, verbo intransitivo, percebemos uma ligação íntima com Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando, neste texto de Mário de Andrade, lemos: volto a afirmar que o meu livro tem 50 leitores. Comigo 51. Não é muito, não. 50 exemplares distribuí com dedicatórias gentilíssimas. Não tem exagero algum supor que ao menos 5 hão de ler o livro. 5 leitores. Salvo a omissão, 45 inimigos, então. Esses lerão meu livro, juro. E a lotação do bonde se completa. Pois toquemos para a Avenida Higienópolis. Se esse livro conta 51 leitores, acontece que nesse lugar da leitura já existem 51 Elsas. O que Elsa vai acabar descobrindo é que Carlos já tivera uma iniciação sexual antes, diz o texto, com uma qualquer do Ipiranga, levado por amigos. Assim fala o próprio Carlos, como quem se desculpa para Elsa, dizendo que não teve prazer nenhum, que foi uma vez só. E esse fato, esse episódio, acaba deixando a figura de Elsa bastante decepcionada. Isso pode colaborar para o entendimento da relação entre ambos até o fim dessa história. Vejam só. O trabalho de Elsa, segundo ela própria, era iniciá-lo no amor, aspas, cheio de senso prático, sem loucuras, um amor puro, sincero, que colaboraria para compreender o subtítulo, como já disse, Idílio, para esse romance Amar, verbo intransitivo. Vale a explicação, né? A licença poética de Mário de Andrade, chamando o amar de intransitivo. A gente sabe que na norma padrão da língua portuguesa, amar é um verbo transitivo, transitivo direto. Ou seja, quem ama, ama algo ou alguém. É preciso um objeto direto. O verbo em si é diferente do intransitivo andar. Quem anda, anda. Pode andar depressa, mas são advérbios, não objetos, né? Pode andar depressa, pode andar ontem, andar amanhã, andar loucamente. Então amar não é, segundo a norma padrão, o verbo intransitivo. Mas nesse caso, Elsa seria uma espécie de personificação de um amor que não requer objetos. É o estado de amar. Estar sempre em estado do amar. E freudianamente, Elsa se coloca perto de Carlos, como já disse, ela é bem mais velha do que ele. Se coloca à frente de Carlos como uma figura edipiana, como se diz no livro Mãe de Amor. O dilema dessa história está no fato de que Elsa não pode se envolver amorosamente num ambiente de carinho e acolhimento que ela mesma criou. Faz questão o narrador de marcar a figura de Elsa com uma sobriedade germânica muito racional. Chega a dizer no texto que Elsa não era uma figura muito bonita mesmo.
mas a ideia é contrapor esse racionalismo europeu, germânico, ao sensualismo do brasileiro, a sua maneira carinhosa de lidar com as próprias pessoas e com os seus sentimentos, claro, né? Depois da relação amorosa com Carlos, que o próprio narrador se exime de dar mais detalhes, Sousa Costa, após uma viagem, o pai vai procurar separar os amantes usando de um artifício bastante pesado diante da recusa de Carlos em se separar de Elsa, pedindo que ela fique. O pai afirma que ela poderia ser uma aventureira, que poderia ficar grávida. Então essa história acaba sendo resolvida dessa forma. A então ex-governanta Elsa vai sair de casa e ir para Santos. Carlos é filho de Felisberto Sousa Costa, como já foi dito no começo, um novo rico, criador de touros de raça, criador de bois. Não por acaso a ligação com o Carlos machucador, macho, criado para ser um reprodutor, faz bastante sentido, né? Carlos acaba sendo uma figura utilizada pelo próprio pai para ser um continuador da tradicional família brasileira. É década de 1920, mas não está nem um pouco longe da realidade em que se vive nesse século XXI. Anos depois, numa festa de rua, era carnaval, Carlos reencontra Elsa, que estava acompanhada de um garoto de uns 17 anos chamado Luiz. Carlos faz um gesto, um cumprimento de cabeça apenas, não conversa com ela, reforçando o seu espírito machucador. Ele que tinha esse apelido no começo das relações com Elsa, quando tinha 15 anos, por aparentar um tipo de postura bastante infantil. Carlos, esse então machucador. Agora Elsa reflete, dando conta de que Carlos era mesmo machucador, ela que então pode parecer ao leitor que tenha ficado com alguma paixão, com alguma sequela da relação com Carlos. Fica então lembrando no finalzinho da história dos outros clientes que teve, alguns que se casaram depois, e ela realmente procura assumir que seria mãe do amor. De novo, amar, verbo intransitivo, vai revelar nesse título essa possibilidade de alguém estar em estado de amor sem necessariamente ter um objeto, sem necessariamente ter fixação em A ou B ou C figuras. Veja que Niket, que é uma história de poligamia de Paulina Chiziane, aqui do comecinho do século XXI, trata de poliamor, a relação de Tony com outras mulheres, lá em Moçambique do final do século XX. A narrativa se passa no final do século XX. Nesses anos 1920, praticamente 80 anos antes do livro de Paulina Chiziane, Mário de Andrade flerta com esse tipo de relação. Agora, no caso, uma mulher que tem essa relação amorosa, múltipla, de iniciadora sexual, ou antes disso, iniciadora amorosa. Não se trata apenas de perda de virgindade dos garotos que são seus clientes, ela que é então bem paga pelos novos ricos da vida urbana de São Paulo. É uma iniciação, além da sexualidade, ela se liga à iniciação amorosa. Elsa é capaz de amar vários jovens, não ao mesmo tempo como em Niket, da Paulina Chiziane, mas a ela, Elsa, é dada uma certa liderança sobre as figuras masculinas, mesmo dentro de um universo ainda bem patriarcal, nesses anos 1920. Por isso esse, repito, subtítulo Idílio, procurando trazer a ideia do encontro, justamente um tanto de sossego, paz e esse caráter contemplativo que o amor teria na visão da personagem Elsa. Vale notar que dentro dessa história existem duas alegorias ao longo da narrativa, o homem da vida e o homem do sonho. O que seriam? O narrador contrapõe essas duas alegorias da vida de Elsa, uma utópica, outra mais prática. Homem da vida e homem do sonho. Essas alegorias podem ter ligações com as figuras de Bismarck e Wagner, um ligado à política e o outro à arte. Um dos sonhos de Elsa é voltar à Alemanha e se casar, ter uma vida menos intensa. Tá? Homem da vida e homem do sonho são duas representações alegóricas, essa metáfora em 3 dimensões que permeiam as características do comportamento da figura de Elsa. É isso, vale a pena a leitura. Amar, verbo intransitivo, Mário de Andrade, recomendo. Um abraço, obrigado, boa leitura.